Boa noite. Hoje é quarta-feira, 10 de setembro de 2025. Bem-vindo a mais uma edição do programa No Fio da História, transmitido diretamente dos estúdios da rádio e do jornal Toda a Palavra. Nesta edição, No Fio da História traz uma entrevista exclusiva com o jornalista norte-americano Timothy Rush, diretamente de Washington, D.C., sobre os impactos geopolíticos dos acontecimentos da semana passada na China. Timothy Rush integra o Executive Intelligence Review, uma publicação independente que vai na contramão da mídia oligárquica dos Estados Unidos e vai trazer uma análise sobre a formalização da tríade China, Rússia e Índia durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai e a demonstração de poder bélico das Forças Armadas Chinesas no desfile militar em Pequim, na semana passada, que marcou os 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial no Extremo Oriente. O programa traz ainda, na esteira dos acontecimentos na Eurásia, a reunião extraordinária de cúpula do BRICS, convocada pelo presidente Lula na última segunda-feira e realizada de forma virtual, visando a dar uma resposta à guerra tarifária de Donald Trump. E ainda a reafirmação, durante o 7 de setembro, da política de soberania nacional do governo brasileiro em meio a novas ameaças norte-americanas, inclusive com o deslocamento de uma flotilha de outras forças militares para a costa da Venezuela e também em meio ao desenrolar do julgamento de Jair Bolsonaro e da sua camarilha golpista pelo STF. Veja agora um trecho da entrevista que eu fiz no início da semana com Timothy Rush e que você assistirá na íntegra no final desta edição. Agora, se não fosse por Trump, ao declarar guerra econômica contra o Brasil e contra a Índia, eu acho que o Modi possivelmente houvesse chegado, mas tivesse chegado, mas essa espírito de colaboração entre os três, que recorda a proposta de Evgeny Primakov, o primeiro-ministro russo de faz já 27 anos, em 1998, de criar entre os três, a Rússia, a Índia, a China, BRIC, na época, depois ampliada a BRIC e BRICS, mas o cerne foi essa proposta de Primakov. Agora se vê já em andamento novamente, foi a primeira reunião em China entre Modi e Xi Jinping por 7 anos, depois da explosão do conflito fronteiriço entre a China e a Índia faz 5 anos. Então, quer dizer que foi Trump, ironicamente, o veículo para chegar a estreitar muito essa relação, que é fundamental. Vocês acabaram de ouvir um trecho da entrevista que eu fiz com o jornalista norte-americano Timothy Rush, do Executive Intelligence Review, uma publicação americana independente que vem na contramão dos veículos mainstreams dos Estados Unidos. O Timothy abordou, durante essa entrevista que vocês assistirão na íntegra ao final da edição deste programa, os acontecimentos importantes da semana passada na Eurásia, especialmente na China, durante a reunião da Organização de Cooperação de Xangai e também das comemorações do final da Segunda Guerra Mundial, os 80 anos do fim da guerra para os chineses, com a derrota do Japão. Comigo aqui no estúdio da Rádio Toda a Palavra, o analista político Brizola Neto, nosso companheiro de bancada aqui no programa No Fio da História, ex-ministro do Trabalho, ex-deputado federal
e que vai dar também a sua visão, Brizola Neto. Bem-vindo ao programa. Cumprimentar você, Ertal, cumprimentar quem está nos assistindo. Eu acho que foi uma semana muito marcante, né? Uma semana que eu acho talvez assim fique para a história, né? Porque tivemos ali diversos acontecimentos, começando pela reunião da Organização de Cooperação de Xangai, que reúne todos os países da Eurásia, né? Então demonstrando que está se construindo ali fortes laços entre esses países e que está se construindo um novo centro geopolítico, né? Uma organização que concentra ali os principais países da Ásia. E nesse encontro, né, a gente tem que destacar principalmente uma aproximação muito forte da Rússia, da Índia e da China, né? O encontro de chineses e indianos, que até bem pouco tempo era uma coisa impensável, está acontecendo justamente, né, pelas ações que os Estados Unidos têm promovendo, os Estados Unidos e a Europa têm promovendo no mundo, aproximou de novo esses dois países que tinham inclusive conflitos territoriais e hoje voltaram à mesa de negociação, reconstruindo aí essa nova ordem mundial, e que culminou ali no desfile militar, né? Ali com a presença de todos os líderes ali da Eurásia, né? Com a presença do Putin, com a presença do Modi, né? E uma manifestação de força que nunca tinha sido vista, né? O maior desfile militar da história da China, né? Em comemoração aos 80 anos da vitória chinesa sobre a ocupação japonesa e o fim da Segunda Guerra Mundial, e isso dando uma declaração muito clara de que, olha, não temos só um eixo econômico sendo formado, né? Nós temos aqui uma força militar, né? Não mexam com a China, não mexam com essa aliança que está se formando na Eurásia. E esse recado, ele é mais uma etapa, né, muito clara na construção dessa nova ordem multipolar e que está marcando justamente a transição dessa nova ordem mundial, né, o fim daquela ordem mundial baseada nas regras feitas pelos Estados Unidos e pelo que se chama de Ocidente coletivo, né, e uma nova construção onde principalmente os países do sul global passam a reivindicar o protagonismo que tem direito, né, pela sua capacidade econômica e também pela sua organização militar. Essa tríade que se formou, China, Rússia e Índia, ela foi idealizada há cerca de 20 anos atrás pelo Primakov, ex-primeiro-ministro da Rússia, né? Ficou conhecida como o Triângulo de Primakov, né? Que era assim, como que o mundo poderia caminhar para uma nova organização geopolítica, né? E agora, 20 anos depois, ou mais do que isso está se concretizando, né? Inclusive com a aproximação, até pouco tempo atrás, impensável, da China com a Índia, superando as suas dificuldades ali de fronteira. E, ironicamente, desencadeado pelas ações de Donald Trump nos Estados Unidos. Como que você vê, Brizola, essa ação do Trump catalisando, vamos dizer assim, a organização do chamado Sul Global dentro dessa nova ordem geopolítica? A aproximação desses países, inclusive do Brasil também, ela já vinha acontecendo há bastante tempo, né? Os BRICS eles já estavam se organizando há muito tempo, mas com uma velocidade muito lenta, né? Com algumas oscilações, especialmente, né, do Brasil e da Índia. Documentos ali dos think tanks americanos apontavam o Brasil e a Índia como estados pendulares que poderiam ser capturados ali pela ação dos Estados Unidos e da Europa, né, que não estavam muito firmes na construção do bloco dos BRICS, mas essa ação, né, que criou tarifas, né, dos Estados Unidos, né, o tarifaço do Trump, ele na verdade, ele empurrou esses países, né, para uma aliança maior, né? Então, o que ficou claro
é que o tarifaço, ele, acima de tudo, ele tem sido usado como uma arma geopolítica pelos Estados Unidos para pressionar. Não é à toa que Índia e Brasil são os países que hoje têm as maiores tarifas promovidas pelos Estados Unidos. E isso, na verdade, o efeito disso foi aproximar ainda mais o Brasil e a Índia da China e da Rússia, consolidando esse eixo, né, dos países fundadores dos BRICS e mostrando para o conjunto de países que hoje formam os BRICS, né, já são mais de 10 países que foram os parceiros que estão se aproximando dos BRICS, de que há uma alternativa, né, a esse terrorismo comercial imposto pelos Estados Unidos. Esse encontro na Ásia, ele demonstrou mais uma vez, né, que você tem caminhos comerciais, caminhos de cooperação, né, para você fugir das pressões americanas, e que o que está acontecendo é que está se formando um novo eixo geopolítico, um novo eixo econômico, que tende a ser o eixo dominante nos próximos anos. Inclusive, as reações no campo econômico, né, já se tornam muito visíveis, inclusive aqui para nós aqui no Brasil. Né? Você vê que o fato que foi constatado agora, inclusive pela mídia, né, é que o preço da carne aqui não caiu. Com as tarifas, imaginava-se que ia haver um excedente da carne no mercado, que seria lançado no mercado nacional a preços mais baixos, e o que se vê é que a carne brasileira está sendo absorvida no mercado internacional. Sim. Os Estados Unidos passaram de primeiro para sexto maiores compradores de carne, e nem assim o Brasil deixou de vender carne. É isso. A China aumentou em 40% as importações de carne. O México aumentou em 200% a importação de carne. Então, assim, a verdade é que a gente tem um produto de muita qualidade, né? O Brasil é líder na produção, né, de carne bovina e também de carne de aves também. E existem mercados, né? Os Estados Unidos não é o único mercado. E essa imposição de tarifas feitas pelos Estados Unidos, né, abriu novamente, a consequência disso foi que o Brasil rapidamente, né, especialmente através dessa articulação dos BRICS, abriu novos mercados para assumir a nossa produção. Então, essa é a razão da carne não ter baixado no Brasil, porque esse excedente que deixou de ir para os Estados Unidos hoje está indo para a China, está indo para o México. Então, assim, cada vez os efeitos desse tarifaço do Trump vão ser menos sentidos aqui na economia brasileira. Então, você tem um caminho claro, né, que é a abertura desses novos mercados, que vai certamente absorver não só a produção de bovinos, como dos outros produtos que eram exportados para os Estados Unidos, que agora vão encontrar outros mercados no mundo para comprar esses produtos brasileiros. Enquanto isso, os produtores de soja nos Estados Unidos estão colhendo a safra e não tem para quem vender. Até agora, até o momento, não conseguiram vender 1 quilo de soja para a China. E não sabem o que fazer com esse excedente deles lá. É o que alguns analistas falam do go back, né? Que é o retorno das medidas protecionistas impostas pelo governo de Trump, que acabam fechando o mercado para os americanos. Então, você tem uma situação, parece que havia um completo desconhecimento dos americanos das cadeias mundiais de produção. Então, esses fluxos comerciais começam a ser desviados dos Estados Unidos e intensificados pelo resto do mundo. Isso, inclusive, né, é um caminho que vai fazer com que o processo de desdolarização avance também, né, porque esses países começam a produzir acordos para comercializar em moeda local, né, em essas trocas fora do dólar. Isso é mais um duro golpe na economia americana. Bom, na esteira da reunião da Organização de Cooperação de Xangai, dos acontecimentos na China, o presidente Lula convocou aqui uma reunião de cúpula extraordinária virtual dos líderes dos BRICS, que aconteceu na segunda-feira. Vamos ver agora a matéria de Meane Albuquerque sobre essa reunião convocada pelo presidente Lula. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu a união dos países do BRICS
como contraponto à crescente instabilidade internacional e ao que classificou como estratégia de dividir para conquistar do unilateralismo. Em discurso durante uma reunião virtual de líderes do grupo, convocada por iniciativa brasileira nesta segunda-feira, dia 8 de setembro, Lula afirmou que o BRICS representa 40% do PIB global e tem legitimidade necessária para liderar a refundação do sistema multilateral de comércio em bases modernas, flexíveis e voltadas às necessidades de desenvolvimento dos países do bloco. Participaram da cúpula virtual os líderes da China, Egito, Indonésia, Irã, Rússia, África do Sul, além do príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, do chanceler da Índia e do vice-ministro das Relações Exteriores da Etiópia. Lula disse que a chantagem tarifária está sendo normalizada como instrumento para a conquista de mercados e para interferir em questões domésticas, e que cabe ao BRICS mostrar que a cooperação supera as rivalidades. O presidente também abordou a atuação militar norte-americana no Caribe, afirmando que a presença de forças armadas da maior potência do mundo na região gera tensão e não é compatível com sua vocação pacífica. Lula encerrou o discurso enfatizando a importância da 80ª Assembleia Geral da ONU, que será realizada daqui a 2 semanas, como oportunidade para o BRICS falar com uma só voz, em defesa de um multilateralismo revigorado. Ele defendeu a ampliação do Conselho de Segurança com novos membros permanentes e não permanentes da América Latina, África e Ásia. Como vimos, em matéria da Meane Albuquerque, o presidente Lula exerceu a presidência brasileira da cúpula dos BRICS e convocou uma reunião extraordinária do bloco, feita virtualmente. Não foi uma reunião aberta, eles discutiram internamente soluções para enfrentar a guerra tarifária de Donald Trump. Brizola Neto, o que você acha dos desdobramentos do BRICS na sequência da reunião importante na China, da Organização de Xangai, a Organização de Cooperação de Xangai, e a iniciativa do presidente Lula? Acho que o presidente Lula foi muito assertivo, né? Chamar a cúpula, né, para fazer uma discussão nesse momento, quando os países quando os membros dos BRICS são os países mais atingidos pelas tarifas, né, justamente de buscar saídas, né, para o tarifaço imposto pelos Estados Unidos para a sua produção e para o seu comércio exterior. Né? Eu acho que o presidente contou ali com a participação de praticamente todos os principais líderes dos países que compõem os BRICS e está se construindo claramente a passos largos, né, novos acordos de cooperação, novos fluxos comerciais que vão dar a esses países a saída que eles precisam para enfrentar, né, esse terrorismo tarifário imposto pelos Estados Unidos. Acho que o presidente Lula também chamou a atenção, né, para um outro fato que está acontecendo, que precisa ter atenção devida, né, que é a militarização promovida pelos Estados Unidos em torno do continente sul-americano. Né? Os Estados Unidos têm escalado as tensões com a Venezuela e com uma desculpa que não justifica a dimensão, né, da proporção militar que está sendo empregada. Então, essa questão de dizer que está combatendo o tráfico de drogas, né, com uma flotilha, com um conjunto de caças dos mais modernos, né, o F-36, baseados ali na base de Porto Rico, né, é uma desproporção muito grande para se combater o tráfico de drogas. E, é claro, os Estados Unidos está querendo botar uma pressão militar na região. Então, acho que é importante o presidente Lula chamar a atenção para esse caso. Né? Acho importante também o que o governo brasileiro tem feito em combater a principal organização criminosa, né, aqui no Brasil, que é o PCC. Essas ações contra o PCC estão sendo muito oportunas, porque, quem sabe, amanhã eles não vão estar tentando acusar o Brasil, né, de ser um país que facilita o tráfico de drogas e está tentando aqui fazer alguma ação semelhante ao que está sendo feito na Venezuela, cercando o litoral brasileiro. Então, acho que é um momento de tensão. Né? O Brasil ele tem
claramente, né, deixado de ser um Estado oscilante, e ele está fazendo um avanço muito firme na direção dessa união com os BRICS, né, em contraponto às tensões e à escalada militar que os Estados Unidos têm promovido na nossa região. Então, a reunião serviu para esses dois intentos, né, buscar saídas comerciais para que os países consigam vencer, né, e superar as dificuldades com o comércio com os Estados Unidos, e para chamar atenção para essa escalada militar dos Estados Unidos no continente sul-americano. Inclusive, o secretário, ex-secretário de Defesa, agora secretário nominado, secretário da Guerra norte-americano, visitando um desses navios, fez um discurso lá para a tropa, dizendo que aquilo ali não era um mero exercício, que aquilo ali era para entrar em combate, para defender os jovens americanos do mal das drogas. Bom, e a vice-presidente venezuelana tocou num assunto muito importante e afirmando que 85% do faturamento do tráfico de drogas vai exatamente para os Estados Unidos. Exatamente. E não há dúvida de que esse dinheiro financia campanhas políticas, tanto de democratas quanto de republicanos. Certamente. Os Estados Unidos ele não tem nenhum problema com desrespeito aos direitos humanos, como muitas vezes ele usa de justificativa para promover invasão a diversos países. Muito menos a questão do combate ao tráfico de drogas. Essas são justificativas, falsas justificativas, para promover, né, as intervenções militares que os Estados Unidos vem fazendo há décadas, né, sempre com interesse, de saquear esses países, saquear as suas riquezas naturais, de fazer câmbios de regime, né, mudando governos que não têm um alinhamento direto com Washington para governos que têm esse alinhamento. E, mais uma vez, essa questão está sendo usada aqui na América Latina. Eu acho que a gente tem que ter muito cuidado com isso. Essa escalada militar realmente é muito perigosa, e o Brasil, né, ele tem que começar a pensar justamente na sua capacidade de dissuasão, de defesa. A gente viu, inclusive, o ministro das Minas e Energia brasileiro falando que o Brasil deveria pensar em construir uma bomba atômica para ter esse poder de dissuasão. Eu concordo com o ministro, sabe? Eu acho que o Brasil precisa investir em defesa. A gente não pode ser completamente dependente como a gente é hoje. O Brasil hoje tem uma independência política, mas as questões geopolíticas mostram que a nossa independência econômica não é tão alta assim, e mais ainda a nossa independência militar. Então é importante que o Brasil, nesse novo contexto mundial, né, onde mais uma vez a gente vê os Estados Unidos usando da força militar para pressionar, para chantagear países, para tentar fazer intervenções e mudar os governos democraticamente eleitos por esses países, que você tem um poder de dissuasão na parte de defesa, como tem mostrado a China, como tem mostrado a Rússia, é muito importante. Tivemos também, essa semana, no início, né, da semana, no domingo, as comemorações do 7 de setembro. Foi uma oportunidade para o presidente Lula aprofundar ainda mais a campanha pela soberania nacional. E tudo isso está acontecendo em meio ao julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro e da sua gangue golpista, né, que está se desenrolando no Supremo Tribunal Federal e vai ter um desfecho ao final desta semana. Vamos agora ver a matéria de Meane Albuquerque sobre as comemorações do 7 de setembro e o andamento do julgamento de Bolsonaro e da gangue golpista. O 7 de setembro, dia da independência, foi marcado por manifestações populares da esquerda em diferentes pontos do país, em defesa da soberania e contra a anistia aos envolvidos na tentativa de golpe. Em Brasília, ao lado de ministros e autoridades, Lula participou do desfile cívico-militar na esplanada dos ministérios. A comemoração oficial este ano teve como lema Brasil Soberano.
O tema soberania também foi destaque no pronunciamento do presidente na TV, em rede nacional, na véspera da festa cívica. Mais de 200 anos se passaram e nós nos tornamos soberanos. Não somos e não seremos novamente colônia de ninguém. Somos capazes de governar e de cuidar da nossa terra e da nossa gente, sem interferência de nenhum governo estrangeiro. Mantemos relações amigáveis com todos os países, mas não aceitamos ordem de quem quer que seja. O Brasil tem um único dono, o povo brasileiro. Por isso defendemos nossas riquezas, nosso meio ambiente, nossas instituições. Defendemos nossa democracia e resistiremos a qualquer um que tente golpeá-la. É inadmissível o papel de alguns políticos brasileiros que estimulam os ataques ao Brasil. Foram eleitos para trabalhar pelo povo brasileiro, mas defendem apenas seus interesses pessoais. São traidores da pátria. A história não os perdoará. Movimentos sociais, centrais sindicais, trabalhadores e estudantes saíram às ruas por um Brasil independente, em defesa da democracia e para protestar contra as sanções do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, e contra o aumento das tarifas para os produtos brasileiros. Os atos foram marcados por discursos contra a anistia aos golpistas, por críticas ao ex-presidente, seu filho lesa-pátria Eduardo Bolsonaro, ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e por palavras de ordem contra Trump. Mas enquanto brasileiros celebravam a independência e abraçavam a soberania, inspirados nas cores do país e nos símbolos nacionais, na Avenida Paulista, centro de São Paulo, manifestantes de extrema-direita estenderam uma imensa bandeira dos Estados Unidos num vexaminoso espetáculo de vassalagem explícita, criticado tanto pelos veículos da mídia oligárquica brasileira como pela imprensa estrangeira. Uma semana antes, no dia 26 de agosto, em reunião com ministros, o presidente Lula citou uma carta de Getúlio Vargas, datada de 1950, porém bastante adequada ao momento atual. Na carta, Vargas defendia a adoção de uma posição nacionalista firme contra as interferências externas da época. Leonel Brizola, outro grande brasileiro, também alertou para os riscos do entreguismo, em um discurso feito nos anos 1980, mas que cabe perfeitamente nos dias de hoje. Brasil daquela natureza, daqueles mares, daqueles campos, daquelas florestas, esse Brasil está morrendo. Aquele Brasil do orgulho da sua gente está sendo entregue, está sendo pisoteado, está sendo engolido pelas potências estrangeiras que controlam os grandes grupos econômicos internacionais. Isto e as nossas elites estão aí bobalhonas, espertalhonas, desumanas, comprometidas, estão aí entregando todos os dias em nome de um modernismo que é a própria vergonha nacional. Pois vamos cantar este hino que expressa tudo isto. É aquele que eu até no exílio eu cantava naqueles 15 anos de desterro. É uma letra assim, vejam que maravilha. Brava gente brasileira, longe vá, temor servir, ou ficar. Muito bem, vimos aí matéria de Meane Albuquerque sobre as comemorações do 7 de setembro e o início da fase final do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e da sua gangue golpista. Brizola, como você está vendo esses acontecimentos agora na véspera, na segunda-feira, véspera do início da votação para possivelmente, provavelmente, a condenação do Bolsonaro,
Os Estados Unidos se manifestaram novamente, né, em tom ameaçador. Como é que você vê tudo isso que está acontecendo? Esse julgamento virou um ato de afirmação da soberania nacional, né? Porque é inadmissível que os ministros da Suprema Corte, né, admitam tamanha interferência externa, né, no seu processo de julgamento. O processo está muito bem fundamentado, né? A gente viu ali a peça da acusação da Procuradoria-Geral da República, né? São fartas as provas, né? O conjunto de atos executórios dessa trama golpista, lideradas pelo Bolsonaro, né? E por seus ministros, né? O conjunto de provas são muito robustas, não é só a delação do Mauro Cid, né? Além da delação do Mauro Cid, você tem um conjunto de atos que vem desde 2021 sendo praticados para desmoralizar a justiça eleitoral, para não reconhecer o resultado das urnas e para justificar, né, a ruptura institucional, o atentado ao Estado Democrático de Direito, né, e praticar esse golpe de Estado. Então, assim, o que está ficando muito claro, né, a gente começa a ver já o voto de alguns ministros, Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, e eles vão todos na direção da condenação, né, dos articuladores dessa trama golpista. Como eu falei no começo, essa virou uma questão de afirmação da soberania nacional, porque é inadmissível que um presidente de um outro país se intrometa nos assuntos internos dessa maneira tão escancarada. Então, eu acho que, na verdade, essa tentativa, né, do Eduardo Bolsonaro de tentar influenciar o governo americano para que interferisse no processo, se manifestasse sobre o processo, ele só agravou a condição do seu pai, né? E eu, cada vez, tenho menos dúvidas que o desfecho desse julgamento, que deve ocorrer na sexta-feira, vai ser pela condenação e com uma pena pesada, se somando aí o conjunto de crimes cometidos aí por essa trama golpista, por esses agentes de estados aí que ficaram tramando o golpe a todo tempo, antes e depois das eleições, e que terão duras consequências. As penas devem ser longas, e a gente deve ter o conjunto desses 7 réus que estão sendo julgados, todos eles condenados. O presidente Lula está sob forte pressão, não resta dúvida, pressão internacional, pressão interna. Vimos cenas que eu, sinceramente, nunca esperava de ver na minha vida. Em pleno 7 de setembro, os entreguistas estendendo a bandeira do Império Americano, uma coisa absurda, né? Inimaginável, surrealista, pode-se dizer até. Mas, mesmo assim, o presidente Lula tem sido firme na condução da política de soberania nacional, mesmo com essas ameaças que vêm dos Estados Unidos, né? Como que você acha que isso vai se projetar, essa atitude do presidente Lula, em relação ao próximo ano eleitoral que nós vamos ter pela frente? Você acha que essas eleições tendem a ter a questão da soberania, do nacionalismo no centro das atenções? Eu não tenho dúvida. Eu acho que a questão nacional vai ser o grande mote das próximas eleições. E eu acho muito importante que o governo assuma essa postura de defesa da soberania, de defesa do interesse nacional, né? E os acontecimentos que a gente tem visto do último 7 de setembro mostram uma sociedade dividida, né? E mostra uma sociedade que, em grande parte, está doente, né? Pela desinformação, está doente por absorver a cultura dominante que vem dos Estados Unidos, dessa classe dominante brasileira, né, entreguista, dessa elite brasileira que se alia aos interesses estrangeiros, né, dos meios de comunicação que durante muitos anos confundiram a cabeça do povo brasileiro, né, e que fizeram com que grande parte da população hoje defenda uma intervenção estrangeira no processo legal, na justiça brasileira. Então, assim, isso é uma clara demonstração de que o nosso país está adoecido, né, que há uma grande desinformação,
e que a gente precisa urgentemente reafirmar os valores nacionais, né? Querem que o Brasil se transforme num Estados Unidos de segunda, né? E eu não quero que o Brasil vire nem os Estados Unidos de segunda, nem os Estados Unidos de primeira. Eu quero que o Brasil vire um Brasil de primeira, um Brasil que afirma a sua cultura, que afirma seus valores e que está disposto a buscar sua independência econômica e a sua independência política definitiva, né? O Brasil, como diz lá o Paulo Nogueira Batista, não pode ser quintal de ninguém. Então, essa questão nacional vai permear as eleições e acho que é uma coisa muito positiva, né? A gente vê o presidente Lula e até o Partido dos Trabalhadores absorvendo uma pauta que sempre foi do trabalhismo, né? Então, se a gente pegar a carta testamento do presidente Vargas, a gente vê ele lá na década de 50 denunciando a ação imperialista que levou ele ao suicídio, né? Mais uma vez, o imperialismo americano se coloca, né, de forma violenta diante do interesse nacional e o presidente Lula, né, tem assumido esse enfrentamento, né, falando da importância de afirmar a soberania brasileira, e acho que nós estamos seguindo firme nesse rumo. Esse deve ser o mote principal da campanha, e acho que nós vamos ter mais uma vez, né, como tivemos na campanha do Petróleo é Nosso, como tivemos na campanha do presidente Getúlio Vargas de 50, uma campanha entre nacionalistas e entreguistas, o que pode ser muito bom para o Brasil. Eles agora perderam completamente o pudor, né? Na verdade, a direita e o fascismo, né, sempre defenderam esse papel de subordinação aos Estados Unidos, esse jugo, né, vergonhoso, né, esse neocolonialismo vergonhoso, né, que nos foi imposto a nós e as nações do sul global, e que agora estão se rebelando, estão se libertando, né, de um império decadente que, como se vê, com seus arreganhos, na verdade, busca desesperadamente manter o seu espaço, né? Mas, como você disse, um dos aspectos que eu acho que vão aparecer bastante nas próximas eleições, com todo esse quadro aí que se formou, é a recolocação no centro das discussões, né, das teses trabalhistas, do nacional-desenvolvimentismo, da soberania nacional. E como que você acha que isso pode influenciar não só na possível reeleição do presidente Lula, mas também numa nova formação do Congresso Nacional, a participação mais intensa dos trabalhistas dentro dessa campanha, dentro desse debate? Como que você vê aí as possibilidades de realmente uma virada na questão da política brasileira? A eleição não é só um momento que se disputa voto, né? A eleição é um momento em que a gente disputa as mentes do povo brasileiro. E nós estamos diante de um quadro que a questão nacional ela surge como principal assunto a ser tratado, né? O Brasil ele precisa retomar um projeto nacional de desenvolvimento. Isso tem que ser expresso em diversas áreas. O Brasil tem que ter um plano para educar com qualidade o seu povo. O Brasil tem que ter um plano para se reindustrializar, né? O Brasil tem que superar sua condição colonial de país exportador de matérias-primas e importador de produtos industrializados. Então, esse conjunto de valores, esse conjunto de projetos que tem que estar num projeto nacional de desenvolvimento, ele tem que ser expresso com muita clareza, né, por todos aqueles que querem agora disputar o poder político no Brasil. Acho que o presidente Lula já entendeu isso, né? Acho que nós vamos ter uma plataforma nacionalista, como a gente sempre esperou, na verdade, do presidente Lula, esse reconhecimento que a questão nacional, sem se admitir, né, a importância, a urgência da questão nacional, nada mais pode ser discutido, né? Como disse o Getúlio lá atrás, país que não tem soberania não tem desenvolvimento, e país que não tem desenvolvimento econômico não tem justiça social.
Então, essa história, né, de que a gente tem que promover justiça social através de política compensatória, né? Hoje o Brasil tem graves defeitos, né? Você pegar, por exemplo, o orçamento da assistência social, ele é 5 vezes maior do que o orçamento da educação. Então, o Brasil gasta em BPC, em Bolsa Família, né, em conjunto de medidas de assistência, né, da rede de proteção social, 5 vezes mais do que gasta em educação. E isso não é um projeto nacional de desenvolvimento. Esse é um projeto, na verdade, de você tapar o buraco, né, que foi construído pela falta de educação do povo brasileiro, pela falta de desenvolvimento de um Estado que produza e que absorva o trabalhador brasileiro para dentro do mercado de trabalho. O Brasil precisa voltar a ter política industrial, né? O governo tem anunciado o Plano Brasil Soberano, né, que é um plano que visa buscar reindustrializar o Brasil, mas isso tem que ir também para o concreto. Então, o governo está diante de uma grande oportunidade, né, para mudar a sua lógica. Isso passa pela transformação do orçamento, passa pelo rompimento, né, com um sistema financeiro que é mais um braço do imperialismo no Brasil. Então, o governo ele precisa não só assumir a pauta nacional, mas dar consequência a ela. Então, acho que a grande questão aí está diante do governo, e acho que nós vamos ter uma eleição em que essas questões vão ter que ser tratadas com muita seriedade. Investir em educação, investir na reindustrialização brasileira, romper com uma economia financista e voltar a direcionar os recursos para a economia produtiva, né? De redimensionar o tamanho do Estado e o seu poder de intervenção na economia, como fazem todas as grandes potências, inclusive os Estados Unidos. Então, eu acho que esse é o grande desafio brasileiro e esse é o grande desafio do governo Lula. Afirmar o discurso de afirmação, afirmar a soberania nacional no discurso, mas também ter um plano que afirme ela na prática e no orçamento do governo. Muito bem. Vamos agora assistir a entrevista do jornalista americano Timothy Roach e voltamos aqui na próxima quarta-feira, espero fervorosamente, para comentar a condenação de Jair Bolsonaro e seus comparsas golpistas. Isso aí, então. Vamos aguardar ansiosamente o desfecho desse julgamento. Como eu disse aqui, vai ser um ato de afirmação da soberania nacional e, assim, pelo que está posto, né, pelo que foi posto pela acusação, pela fragilidade da defesa, né, pelo conjunto de provas apresentadas, eu não tenho dúvida que nós teremos a condenação de Bolsonaro e de todos os seus acertos. Ok, vamos à entrevista com o Timothy e semana que vem voltamos com o Brizola Neto aqui no Fio da História. Obrigado, então. Falo com Timothy Roach, jornalista norte-americano baseado em Washington, D.C. Timothy é jornalista do Executive Intelligence Review, é uma publicação independente norte-americana e que vem acompanhando com muita atenção os acontecimentos na esfera da geopolítica e da geoeconomia. Tivemos essa semana que passou fatos da maior importância, principalmente no âmbito da Eurásia, com a reunião da Organização de Cooperação de Xangai, na China, as comemorações dos 80 anos da vitória da China sobre o Japão e o fim da Segunda Guerra Mundial para os chineses, e também o encontro em Vladivostok, na Rússia. Eu queria, Timothy, que você nos desse uma ideia de como vocês, jornalistas independentes nos Estados Unidos, estão acompanhando esses acontecimentos dessa semana tão importante. Bem-vindo. Excelente. Muito obrigado pela oportunidade de falar com todos os ouvintes. O tema que você elaborou é exatamente o tema mais importante. Existem tantas convulsões, digamos, tanta turbulência internacional, genocídio em Gaza,
perigo de outros ataques dos israelenses ou dos Estados Unidos contra o Irã, um possível ataque dos Estados Unidos contra a Venezuela. Existe muito, nem falar da guerra na Ucrânia, mas você apontou exatamente a questão fundamental, porque detrás de o panorama tão convulsionado, existe uma briga, digamos, não diria uma briga, um contraste total entre um novo sistema econômico emergente internacional e o antigo sistema econômico baseado na City de Londres, na Wall Street, etc., o neoliberalismo, que já acabou. Mas a transição ao novo sistema gera grandes conflitos. Por isso, os acontecimentos dessa semana passada são tão importantes. E quero indicar quão importante é através de uma declaração da presidente do Instituto Schiller, Hilde Zepp-LaRouche. O Instituto Schiller, a EIR, Executive Intelligence Review, o braço, digamos, de serviço noticioso do movimento internacional LaRouche. O Instituto Schiller é como o braço de think tank do movimento de LaRouche internacional. Hoje, por certo, é o aniversário do senhor Lyndon LaRouche, que faleceu faz 6 anos, aos 96 anos. Se fosse vivo agora, teria uns 103 anos. É o aniversário dele. Isso é a declaração da Hilde Zepp-LaRouche, que engloba muito, ou seja, centra exatamente o foco necessário, especialmente para a gente do Ocidente, digamos, a mudança que tem que acontecer nas mentes das pessoas dos Estados Unidos, Europa Ocidental, etc. O nome da declaração é As Nações Ocidentais devem cooperar com a nova ordem econômica mundial. E diz uma pequena introdução. A seguinte declaração foi divulgada pelo Instituto Schiller para circulação imediata internacionalmente. E existe já uma tradução ao português, acessível na página EIR em português. Ela foi escrita como a declaração foi como um apelo à mobilização durante esse período de danças e tumultos. Os indivíduos, todas as pessoas, são encorajados a endossá-la e disseminá-la. E se pode juntar a sua assinatura. O texto na íntegra é muito curto. Na cúpula da OCEX, Organização de Cooperação de Xangai, em Tianjin, China, representando cerca de 42% da população mundial, surgiu uma nova ordem mundial independente do Ocidente, baseado nos princípios de soberania, não interferência, cooperação econômica mutuamente benéfica e colaboração pacífica. Entre parênteses, se vocês ouvem traz isso, o espírito de Bandung, da formação em 1955, faz 70 anos do momento dos não alinhados, você ouve muito bem. Eu sigo com o texto. É um evento de importância histórica global que a China e a Índia, as duas nações mais populosas, representando já 35% da população mundial, tenham agora começado a cooperar estreitamente entre si e com a Rússia. Os países reunidos na OCX, juntamente com as várias organizações interligadas, como o BRICS, a Iniciativa Cinturão EJ, BRI, a União Econômica Euroasiática, a ASEAN, a CELAC e a União Africana, representam coletivamente 85% da humanidade. O surgimento dessa nova ordem mundial é uma resposta à tentativa coletiva do Ocidente, após o fim da Guerra Fria,
de estabelecer um mundo unipolar sob domínio anglo-americano, marcado por intermináveis guerras intervencionistas, sanções, esforços de mudança de regime, que acabou por sair completamente pela culatra. As nações da maioria global estão agora superando uma era de 500 anos de colonialismo e afirmando seu direito a desenvolvimento econômico independente. Isso é possível, sobretudo, graças à ascensão sem precedentes da China, que oferece aos países do sul global um modelo e a cooperação que o Ocidente lhes negou durante séculos. Assim, o mundo chegou a um ponto de viragem absoluto. Podemos continuar o confronto geopolítico contra a Rússia e a China, arriscando uma terceira e desta vez definitiva guerra mundial, ou podemos optar por cooperar com este novo sistema econômico emergente. O presidente Xi Jinping propôs a visão de uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, que ele enfatizou em seu discurso de 3 de setembro, comemorando o 80º aniversário da derrota do Japão. Abre aspas. A humanidade vai afundar junta ou se erguer junta. Fim, fecha aspas. É do interesse fundamental das nações do Ocidente coletivo, que já não estão verdadeiramente unidas, cooperar com os estados da maioria global, enfrentar em conjunto os grandes desafios que a humanidade enfrenta. Superar a pobreza e o subdesenvolvimento, garantir uma paz mundial duradoura e assegurar o direito de todas as pessoas neste planeta de realizarem o seu potencial. Pela realização de uma comunidade compartilhada para o futuro da humanidade. Então, essa declaração já começamos a circular em grande nos Estados Unidos, Europa Ocidental, mundo afora. Convido a todos vocês a juntar as suas assinaturas e a ajudar na circulação. E, como digo, já forma parte foi posteado no sítio nosso, que se chama EIR em português. Sim. Isso como para começar, prezado Luiz, e podemos comentar alguns fatores dentro desse panorama. Bom, Timothy, nós sabemos que o movimento LaRouche, ele é um movimento que vai, vamos dizer assim, na contramão do establishment norte-americano. É um movimento que é um movimento anti-imperialista, é um movimento que defende o multilateralismo, a amizade entre os povos, entre as nações, o desenvolvimento como um mecanismo de superação das desigualdades, né? Agora, nós sabemos também que a imprensa mainstream norte-americana ela é muito resistente, inclusive tanto nos Estados Unidos como também na Inglaterra e no resto da Europa, né? Foram muitas as manifestações da imprensa oligárquica vendo com oposição e um medo assim um tanto desconhecido dessa tríade Rússia, China e Índia. Queria saber de você, como jornalista norte-americano, aí na capital dos Estados Unidos, como você vê a possibilidade de que os Estados Unidos, principalmente, o presidente Trump, se abra para a possibilidade desse novo mundo, dessa nova geopolítica, dessa nova forma de relacionamento entre as nações, uma forma não autoritária,
não subjugando, como sempre foi feito pelo colonialismo e pelo neocolonialismo. Como você vê essa possibilidade, principalmente nos Estados Unidos, de uma abertura para que a nova ordem global que está nascendo possa chegar também aos Estados Unidos e ao Ocidente? Pois, obviamente, é muito difícil conceber como isso possa surgir, mas eu vejo duas coisas muito importantes e temos que lutar com toda a força possível para realizar a mudança necessária. A decisão de Trump de reunir-se com Putin em Alasca no 15 de agosto foi uma surpresa para todo mundo. Não era programado, não era algo óbvio. E abriu um entendimento entre os dois presidentes que podia, inclusive, pôr na mesa projetos mútuos de desenvolvimento no Ártico, até construir um túnel por debaixo do Estreito de Bering. O assessor de Putin mais importante nessa reunião, Dmitry, como é o nome dele? Kirill Dmitriev. Ele já várias vezes publicamente fala da possibilidade de juntar esforços de grandes projetos de desenvolvimento, de infraestrutura, em toda essa área imensa da Ártica e da Sibéria, não é? E da Alasca, ou seja, ele falou faz 2 ou 3 dias de que não era somente como se diria, projetos juntos entre a Rússia e China por um lado e a Rússia e Estados Unidos por outro, mas assim projetos mútuos dos três, ou seja, Rússia, China, nos Estados Unidos, juntinhos, publicamente. Assim, é isso dentro das altas esferas de fazer a política russa. Nos Estados Unidos, ao redor de Trump, o Witkoff, que é o negociador principal de Trump, várias vezes manifestou assim, interesse nesse tipo de ideias. Ou seja, existe essa possibilidade. Além disso, é um fracasso total a política de Trump de utilizar os tarifaços, utilizar sanções como grandes, como se diria, armas econômicas, guerra econômica contra os BRIC, em contra da Rússia, em contra da China, em contra do Brasil, em contra da Índia. E a amizade, ou seja, houve um ambiente de muita, em inglês se diz warmth, ou seja, de grande amizade entre Putin e Modi ao chegar a Tianjin para a reunião da Organização de Cooperação de Xangai. Foram muito amistosos, né? Muito amistosos. Perdão? Muito amistosos. Entre todos, sim. Exato, amistosos. Chegaram com mãos dadas, muito comentário internacional sobre isso, e aí chegar a Xi Jinping, Xi deu bem-vindo, e os três, uma broma, uma piada por parte do Putin, e sorrisos, e assim, um ambiente de grande amizade. Agora, se não fosse por Trump, ao declarar guerra econômica contra o Brasil e contra a Índia, eu acho que o Modi possivelmente houvesse chegado, mas tivesse chegado, mas essa espírito de colaboração entre os três, que recorda a proposta de Evgeny Primakov, o primeiro-ministro russo de faz já 27 anos, em 1998,
de criar entre os três, a Rússia, China, a Índia, a China, RIC, na época, depois ampliada a BRIC e BRICS, mas o cerne foi essa proposta de Primakov. Agora se vê já em andamento novamente, foi a primeira reunião em China entre Modi e Xi Jinping por 7 anos depois da explosão do conflito fronteiriço entre a China e a Índia faz 5 anos. Então, quer dizer que foi Trump, ironicamente, o veículo para chegar a estreitar muito essa relação, que é fundamental. Agora, o Putin, foi inicialmente o Xi, que propôs um novo banco de desenvolvimento por parte da Organização de Cooperação de Xangai, também com aumento no ritmo de aceleração do uso de moedas locais para fechar comércio exterior, etc. Isso ao lado do Banco Internacional, novo Banco de Desenvolvimento do BRIC. Assim que existe já uma concentração de atenção, novas plataformas de investimento, isso é primordial, porque só defender contra os ataques econômicos do Trump, de Londres, etc., City de Londres, isso se precisa fazer isso, mas é insuficiente em si. Tem que acelerar o passo na direção do novo sistema econômico, que desde a época de Bandung, aí fique. Agora, a outra coisa muito importante é que se firmou, se assinou faz 2 ou 3 dias um acordo entre China, Mongólia e Rússia para construir um grande gasoduto, o Poder de Sibéria 2, que podia levar até 50, não sei como se mede isso, mas 50 bilhões de metros quadrados de gás natural. Isso seria quase a metade do mercado da Europa Ocidental, que já pela destruição do gasoduto Nord Stream, muito provavelmente pelas agências secretas da Inglaterra e dos Estados Unidos, a Europa já perde economicamente. Falar de sair pela culatra, essa de destruir o próprio gasoduto, destrói totalmente a economia, especialmente da Alemanha. Mais da metade desse mercado já se transfere com esse gasoduto só. Quer dizer que dentro dessa nova articulação, digamos, desta nova era, existem projetos concretos e a possibilidade de que Trump, através da relação com Putin, e também pelo fracasso óbvio da sua política atual, poderia reconsiderar essa orientação. A orientação atual é a geopolítica britânica, mas o Trump não é muito ideológico nessas coisas, é capaz de dizer, eu sim quero o prêmio Nobel, eu sim quero ter sucesso em termos de solucionar o colapso econômico dos Estados Unidos, e sigue agora tragando o veneno da política atual, mas é capaz de dar uma reviravolta exatamente como fez na semana anterior da reunião da cúpula na Alasca, que não se veia antes e do nada surgiu. Assim que não vai ser difícil. Precisa de uma mobilização da população dos Estados Unidos, dos povos dos vários países. Por isso,
a declaração da Helga, do Instituto Schiller, tem uma importância muito grande nessa circunstância. Você acompanha bem os BRICS, né? Esteve aqui no Brasil, inclusive, durante a cúpula de julho. Nós estivemos juntos na reunião de cúpula dos BRICS e também aqui em Niterói, no nosso evento de jornalistas dos BRICS, o BRICS Press Meeting, né? E você sabe muito bem que as diferenças entre a China e a Índia eram um entrave para o desenvolvimento dos BRICS de uma forma mais fluida, de uma forma mais eficaz, né? E agora parece que o que parecia improvável até algum tempo atrás, o fato é que hoje existe uma atmosfera muito mais promissora dentro dos BRICS do que até uma semana atrás, podemos dizer assim. E, inclusive, agora, no início dessa semana, o presidente Lula convocou uma reunião virtual dos membros do BRICS, dos membros plenos do BRICS, exercendo a presidência brasileira da organização, que vai até o final desse ano, justamente para que o bloco buscasse uma política, através do multilateralismo, uma política de desenvolvimento do comércio em moedas próprias para superar as dificuldades impostas pela política tarifária do presidente Trump. Como que você vê essa articulação também, além dos fatos importantes que aconteceram a nível da Eurásia, aconteceram na China e na Rússia, como você vê também esse desdobramento dos BRICS no início dessa semana? Muito boa observação, Luiz, porque realmente essa reunião virtual de hoje foi uma extensão, digamos, do espírito de Xangai. É muito importante que o Celso Amorim, o enviado do Lula, falou, esteve presente, especialmente durante o 3 de setembro, na comemoração do fim da Segunda Guerra Mundial. E aí ele concertou essa reunião virtual. E Lula, como presidente em ofício, foi muito importante que ele decidisse convocar essa discussão. Foi uma plataforma, digamos, para que os presidentes, como Ramaphosa da África do Sul, o Xi Jinping, Putin, Lula, etc., assim, publicamente mostrasse uma colaboração maior frente à guerra econômica dos tarifaços, etc. Mas, além disso, foi uma proposta de coordenar esforços para solucionar a guerra na Ucrânia, por exemplo, a solucionar esses outros conflitos. O fator principal é lançar mais programas de desenvolvimento econômico, mais colaboração econômica. E assim, mostra como o BRIC, o OCX, o CELAC, por exemplo, a União Africana, o ASEAN, realmente constituem assim um Pleiade, se diz, ou seja, um campo de colaboração maior, que, como diz a declaração de Helga LaRouche do Instituto Schiller, formam 85% da população mundial. Sim. Então, é muito importante que a gente não fique por debaixo desses... É um panorama tão conflitoso, tão tumultuoso, digamos, que muita gente pensa que realmente não existe saída. Sim. Mas toda essa série de pontos de conflito tem uma origem só,
que é isso de um novo sistema que surge e que avançou muito a passos agigantados agora. É muito importante, e isso por isso a chamada de, ou seja, a cúpula virtual hoje dos BRIC foi muito importante para se estender e manter o ritmo acelerado desses desdobramentos. Sim, pois é. Agora, só para finalizar, um assunto que também se destacou nessa última semana foram as ameaças dos Estados Unidos contra a Venezuela, enviando uma força-tarefa, uma frota de navios para a costa venezuelana, gerando uma tensão muito grande, né? No momento justamente em que, do outro lado do mundo, né, a maioria global, o sul global, a maioria global, articulava uma política de superação justamente dessa forma de imperialismo que nós assistimos. Você, a partir dos Estados Unidos, Timothy, como que você viu esse arreganho do presidente Trump contra os venezuelanos e até que ponto você acha que essa ameaça ela é uma coisa de fachada ou é algo para se preocupar realmente? Eu acho que se tem que preocupar realmente, porque existe já boatos, digamos, de que dentro de um mês vão divulgar uma revisão do Plano de Segurança Nacional dos Estados Unidos, que vai dizer que os Estados Unidos vai retirar algo da importância da Euroásia, da Ucrânia, etc., mas vai concentrar nas questões internas dos Estados Unidos em termos da segurança e no continente. E isso, agora com a decisão de Trump de mandar tropa, não polícia, mas tropa, cidades como Washington, D.C., hoje Chicago, outras cidades, é perigosa, coisa de muita preocupação. A questão da Venezuela, igualmente, porque isso de alegar que não é governo, senão é simplesmente comando de uma organização narcotraficante, terrorista, etc. Se fosse verdadeiro que quiseram assim acabar com a droga, lançaram uma guerra em contra dos bancos de Nova York e de Londres, porque é daí que toda se dirige todo o assunto. Mas isso é pretexto óbvio para dizer que é o nosso quintal, etc. Se vê, isso não é um insight nosso muito próprio, é óbvio. Mas, por isso, a questão de introduzir dentro do pensamento dos formuladores da política dos Estados Unidos outra visão de como colaborar com a maioria global é imprescindível, porque simplesmente tomar partido por parte da Venezuela, por parte dos Estados Unidos, etc., isso é jogar dentro do território geopolítico, etc. Obviamente, é importante levar a voz em contra desses atropelos, não é? Mas é insuficiente em si. E muito importante também a atuação do EIR e de mídias independentes dentro dos Estados Unidos, trazendo justamente, levando uma visão alternativa, uma visão fora
do sistema mainstream de comunicação norte-americano. Eu desejo sucesso para você e para os companheiros do Executive Intelligence Review. Timothy, muito obrigado pela sua participação. Obrigado, sou eu. Sempre é um gosto poder compartilhar com você e com todos os ouvintes essa perspectiva nossa e a ideia de se existem soluções e precisamente pela possibilidade de realizar soluções fundamentais é que vemos tanto conflito. Muito bem. Muito obrigado, Timothy. Até a próxima. Um prazer.